No campo, as ligas camponesas e os sindicatos rurais organizam as reivindicações de um setor até então esquecido. Em 30, nós incorporamos a massa operária, a massa urbana. Mas a massa rural não estava naquele tempo, era a metade do país quase, eu acho que até era mais que a metade. Né? Tanto que, quais foram as agências que foram atrás do campo? O Partido Comunista e a Igreja Católica. Eles foram disputar esse eleitorado disponível. Havia 3 movimentos no meio do campo. Havia o movimento conservador dos padres do Rio Grande do Norte, acho que Dom Eugênio Salles, os sindicatos católicos, que a igreja era conservadora para burro naquela época. Ela mudou depois do golpe. Mas era um movimento assim menor. E havia uma disputa de liderança entre sindicato, que era mais ou menos controlado pelo Partido Comunista, e as ligas camponesas, chefiadas pelo Julião, que tinha palavras de ordem mais radicais. Até que ponto era isso, eu não sei dizer, mas palavras de ordem. As ligas camponesas eram, eu diria assim, o surto de libertação, mas sem o aspecto religioso. Puramente leigo. E político. As ligas eram mais agressivas, até porque não tinham uma base sindical, e tinham uma palavra de ordem mais esquerdista, e o Partido Comunista tinha palavras de ordem menos esquerdistas, vamos dizer assim. Os camponeses se reuniram primeiro em frente à sede da Associação dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, mais conhecida como Liga Camponesa. Nessa época, a Liga de Sapé já era a maior do Nordeste, com mais de 7.000 sócios. A Liga tinha sido registrada em cartório 3 anos antes, como sociedade civil de direito privado. Como a sindicalização rural era um direito inexistente na prática, os trabalhadores do campo encontraram nas ligas o único meio legal para canalizar suas reivindicações. A organização sindical rural, ela dava seus primeiros passos naquela ocasião. E tinha, inclusive, o apoio de algumas áreas da igreja. Eu me lembro do Padre Lage, de Minas Gerais. Saiu pelo país afora a organizar sindicatos rurais. Né? E, do outro lado, o Julião, o Francisco Julião, com as ligas camponesas, a defender expressamente a reforma agrária, enquanto os sindicatos rurais defendiam mais a parte dos direitos trabalhistas, não é? Do salário. Todo mundo que era expulso dos engenhos vinha se apadrinhar. Em Galé tem uma sociedade que beneficia o trabalhador do campo. Tem um advogado e é macho. Tá vendo? Aí o camarada vinha. E quando chegava cá, a gente dava cobertura a ele. Você toma em conta que não se pagava salário ainda no campo, né? Era chamada a terça, a meia, o cambão, ou seja, formas medievais de contraprestação pelo trabalho. O cortador de cana era o que pegava a tarefa que era dada para ele cortar. Se qualquer pessoa rígida, trabalhando 8 horas por dia durante 6 dias da semana, não cumpria. Então, para o pobre do trabalhador não ficar sem o dinheiro de receber, porque recebia por dia, né, como diarista, trazia a família para trabalhar, para poder cumprir a tarefa. As ligas camponesas que partiram do Nordeste se tinham espalhado pelo país inteiro, inclusive no Rio Grande do Sul, e os camponeses estavam começando a ocupar a terra. Tinha tomar as terras perto dos grandes centros, tinha umas coisas assim que não dava muito pé na época. Foi nessa época que o Celso Furtado escreveu um livro chamado A Pré-Revolução Brasileira, quer dizer, parecia que o país estava à véspera de uma revolução. A palavra camponês ficou com tal sentido político que os jornais, Diário de Pernambuco, quando falavam dos camponeses, falavam jurícolas. Mas o fato é que essa palavra foi usada no México, Liga Campesina, Movimento Campesino na Bolívia, a palavra tem toda a conotação assim, heróica e tal. Eu me lembro que um dia em Estapé, por aí, chegou um cara e falou assim, onde é que é a sede da Liga Japonesa? É extraordinário, né? No movimento sindical, Jango traz de volta o populismo dos tempos de Getúlio Vargas. Mas as pressões sociais são bem maiores. O presidente era um homem muito aberto. Então, ele recebia lideranças sindicais no Palácio
com frequência. Recebia lideranças estudantis com frequência. Isso tudo criava um diálogo que permitia uma interação entre poder e as massas sociais. A CGT tinha uma posição de solidariedade ao governo. Não é? Alguns quadros da CGT admiráveis, grandes quadros humanos, não é? Com uma consciência muito clara, né, digamos assim, da defesa dos interesses do trabalhador urbano. O golpe de Estado em 64 foi menos contra o presidente João Goulart, contra o governador Leonel Brizola, contra Miguel Arraes, contra Julião, do que contra a emergência popular. A aproximação entre líderes sindicais e o governo, a escalada de greves e a euforia dos comícios ocultam as fragilidades do movimento operário. Na capacidade de luta propriamente sindical, o crescimento era extraordinário. Porque você sabe, na tradição da nossa organização sindical, os sindicatos organizavam-se sempre verticalmente, não é? É a confederação, é a federação, o sindicato, por categorias, metalúrgicos, petroleiros, etc, etc. Naquela oportunidade, isso começou a ser rompido na prática, através de organizações de pactos, como eles chamavam. Pacto intersindical. Eram pactos que permitiam que a organização sindical passasse para efeitos salariais, para lutas, reivindicação salarial, dá-se horizontalmente. Às vezes, 17 categorias juntas, o que permitia greves imensas, greves gigantescas. Nós já víamos com apreensão o que estava acontecendo, sabe? E coisas disparatadas, greve mesmo, porque nós próprios que estávamos atuando e que tínhamos a maior simpatia pela classe trabalhadora e que lutávamos junto com ela e íamos para sindicato fazer espetáculo e tudo, mas certas horas você fazer greve da Central do Brasil, porque um empregado um operário foi preso porque esfaqueou um outro, uma coisa que não tem nada a ver com luta sindical, quer dizer, então, entendeu? Ali havia um acordo entre o Partido Comunista e o peleguismo. O peleguismo petebista, o sindicato pelego, entendeu, da turma que vinha do velho PTB, e essa era uma turma de apoio do Jango. E eles fizeram um acordo com os comunistas. Apareceu o CGT, o Comando Geral dos Trabalhadores, que era ilegal. Eles comandavam esse meio sindical e faziam greves políticas sem necessidade, faziam um clima de tumulto. Uma doideira de alguém que se acha, o presidente é nosso, nós estamos no poder e vamos fazer o que queremos fazer. No governo do Jango, o que nós recebíamos era a influência dos pelegos dominando escandalosamente o governo. Pelego é aquele manta que se põe no cavalo para amaciar o passo, né? É que os líderes sindicais estavam amaciando as coisas, servindo aos trabalhadores e servindo ao governo, aos patrões. É verdade, alguns sim, mas eles também serviam os trabalhadores e também mobilizavam. Mas não tinha substância, e tanto não tinha que não aguentamos 48 horas. Duas frentes interpartidárias polarizam os debates no Congresso. À direita, a Ação Democrática Parlamentar, financiada por grandes empresas. Do outro lado, a Frente Parlamentar Nacionalista. Nós chegamos a ter, em 64, 161 deputados, membros da Frente Parlamentar Nacionalista. Todo o baixo clero estava mais com a DEP do que com o lado da Frente Parlamentar Nacionalista. Já não votavam nada no parlamento que não houvesse a aquiescência da Frente Parlamentar Nacionalista. Era um suprapartido. Muito bonito aquele combate. No parlamento foi uma beleza, né? No Senado e na Câmara. Não vamos excluir dizer que foi só na Câmara, no Senado também tinha representação de assim, centro-esquerda nesse pensamento de reformas. A Frente Parlamentar Nacionalista, cujo nome sugere os compromissos com as teses nacionalistas, sobretudo na área econômica, tinha como base da sua estrutura o PTB, mas ela também tinha representação em todos os partidos. A própria UDN, que era um partido eminentemente conservador, tinha grandes figuras que eram militantes da Frente Parlamentar Nacionalista. A começar pelo Sarney, o ex-presidente José Sarney, era membro da Frente Parlamentar Nacionalista. Era a Bossa Nova,
Ou seja, era um setor progressista dentro da UDN. Aqui dentro do Congresso Nacional, essa radicalização era muito grande. Os discursos eram de extrema, vamos dizer assim, de extrema paixão. Se você tomar os anais da Câmara dos Deputados, do Senado também, mas sobretudo da Câmara, você vai escandalizar-se de ver a quantidade de discursos denunciando as conspirações, etc. O Diretório Nacional da UDN, em sua reunião de hoje, deliberou denunciar à nação o senhor presidente da República como fator principal do desassossego e da intranquilidade de todo o país. Como pode uma democracia realmente ter vida longa quando aquele que é o pulmão da democracia, olhos, braços, pernas da democracia, que é o Congresso Nacional, não realiza a obra que o povo reclama que nós nessa casa realizemos? É inútil querer impedir o avanço do povo brasileiro. Porque com o DN ou sem o DN, com transigência ou intransigência, o povo brasileiro já tomou a decisão de conquistar a sua emancipação econômica, a sua emancipação social. E ela será conquistada. Será conquistada na lei ou na marra. O que espanta é que, apesar de todas as denúncias que nós fazíamos, na hora H, nós fomos colhidos rigorosamente despreparados para enfrentar o choque que veio. Nós tínhamos uma expressão, do ponto de vista parlamentar, majoritária, não é? Majoritária. O PTB, o PSD, que continuou sendo aliado, já era uma história antiga, aliado nosso, nós tínhamos uma maioria. Somando isso, mais o Partido Socialista, mais algum outro partido que eu não me lembro agora, pequeno, nós no conjunto tínhamos maioria no parlamento. O Congresso que tinha a maioria do PSD e da UDN era um Congresso conservador. Nós íamos falar com o Jango aqui em Brasília, naqueles movimentos, naquela época dramática do seu governo, e ele nos dizia, eu não sei o que os meus companheiros querem. Eles querem que eu faça uns projetos de reforma que o Congresso não vai aprovar. O Congresso não vai aprovar um projeto de reforma agrária que nem nós queremos. Em todo grupo político havia os extremos, né? Dentro da Bossa Nova, nós tínhamos os mais exaltados, os menos exaltados e os não exaltados. De um lado, os companheiros do próprio partido, uma maioria que estava embalada pela chamada reforma de base, a reforma de estrutura, cobravam de um lado. Do outro lado, o PSD e o DN contra o Jango, absolutamente dando duro nele. Eu achava sempre que se podia entrar num acordo, que a política é a arte da negociação e do diálogo. Mas, evidentemente, era muito radicalizado o processo. E o Jango foi perdendo força no Congresso. As rádios, jornais, televisões, dia a dia, batendo no governo. Mas a radicalização do confronto ideológico é um reflexo da conjuntura internacional. Vive-se o auge da Guerra Fria. Em todo o mundo, Estados Unidos e União Soviética delimitam suas zonas de influência. Ninguém põe isso na cabeça, que havia um fenômeno a partir do qual todo o resto era consequência. Era a luta entre os Estados Unidos e a União Soviética. E o Brasil, além do mais, era um país estratégico como continente naquela altura. O governo americano começava a ter, a respeito do governo brasileiro, inquietações crescentes. Por quê? Porque as teses nacionalistas deixavam de ser discursos e passavam a ser aplicados na prática, né? Encampação, por exemplo, da Haiti, no Rio Grande do Sul. No clima da Guerra Fria, a ideia era de que não estivesse com a democracia liberal, estilo norte-americano, que na América Latina implicava, inclusive, por exemplo, o apoio da CIP, Sociedade Interamericana de Imprensa, que defende a liberdade, a imprensa livre quer dizer a imprensa privada. Bom, quem não aderisse a esse modelo, na verdade, era considerado inimigo. E nesse contexto, o governo começava a negociar com a União Soviética a compra de petróleo, com pagamento em café. Não era legítimo que o Brasil comprasse com a sua moeda o que os outros tinham de matéria necessária para nós? Com a Tchecoslováquia, passamos a negociar a compra de helicópteros, também pago em café. Aí o Kennedy mandou o irmão, o Bob Kennedy, protestar.
Se definia cada governo não pelo conteúdo, não pelas alianças, não pelo programa, mas pelo alinhamento internacional. Como o governo do Jango, ao ser, conforme um vetusto jornal conservador de São Paulo dizia nos seus editoriais, um governo petebo-castro comunista, quer dizer, petebismo, considerado sindicalismo de esquerda no Brasil, castrismo, considerado guerrilha cubana, mais a União Soviética em escala internacional, era considerado diretamente um inimigo. A origem da Guerra Fria era na Europa, né? O bloqueio de Berlim, né? Aquela situação toda. Mas ela tinha se deslocado, a disputa Estados Unidos e União Soviética, para o terceiro mundo. E Cuba foi considerado um revés enorme pelos americanos. Tinha tido há pouco tempo, o final de 62, a crise dos mísseis, que quase levou o mundo a uma guerra, né? Uma guerra atômica. E o Brasil foi considerado um país na área do capitalismo que teria que fazer uma aliança com os Estados Unidos em qualquer circunstância. E os Estados Unidos tiveram uma interferência direta no movimento brasileiro, criando no país, primeiro, a ideia de que o país estava às vésperas de uma revolução comunista, o que não era verdade. Segundo, o fato de que, naquela época, estavam na rua movimentos sociais que vieram depois do desenvolvimentismo pregado por Juscelino Kubitschek, tentando dar uma base social, de desenvolvimento social, a esse desenvolvimento econômico trazido